Vamos lá, vamos resolver agora a questão 39 de matemática do vestibulinho da Embraer de 2020. Mesma coisa que eu sempre falo, né? Até repetitivo. Lê uma vez, como se estivesse lendo um texto para entender do que se trata, e depois faz uma leitura mais detalhada anotando os dados. Também é muito importante você fazer essa leitura anotando os dados, tá? Porque fica mais fácil de você visualizar todas as informações que você tem. Em forma de texto, fica difícil de pegar o que você tem de informação ou não. E nessa questão, principalmente, os dados estão soltos e a gente vai usar várias informações que estão aqui. Então, é importante a gente enfatizar o que tem. Então, vamos lá. Um painel retangular ABCD, com área de 4.800 centímetros quadrados, foi dividido em 5 regiões, indicadas por 1, 2, 3, 4, 5, conforme mostra a figura. Sabendo que as regiões 1, 2, 3 e 4 são congruentes, e que os pontos E, F, G e H são pontos médios dos lados do painel, se o lado AB desse painel mede 80 centímetros, então o perímetro da região 5, representado pelo quadrilátero EFGH, mede. Então, vamos lá. Muita informação aqui. Vamos lá. Um painel retangular ABCD. Então, a gente sabe que esse ABCD é um retângulo, tá? Se ele é um retângulo, já está até marcado aqui. Os 4 ângulos têm 90 graus, certo? E os 4 lados, eles são paralelos, 2 a 2, e tem a mesma medida 2 a 2. Então, esse AB, ele é paralelo e tem a mesma medida do DC, e o BC é paralelo e tem a mesma medida do AD, tá? Isso tudo a gente pode afirmar porque é um retângulo, beleza? Agora, com área de 4.800 centímetros quadrados. Então, vou anotar aqui, ó. Área desse retângulo é ABCD, então vou colocar área ABCD, tá? É igual a 4.800 centímetros quadrados. Aqui. Igual a 4.800 centímetros quadrados. Mais uma informação importante, unidade de medida, ó. Aqui está centímetro quadrado, então eu preciso verificar se todas as medidas estão em centímetros. Se tiver tudo em centímetro, não precisa fazer nenhuma mudança de unidade de medida, mas se tiver alguma diferente, a gente tem que fazer essa alteração, tá bom? Não posso colocar alguma coisa em centímetro, outra em metros, porque daí a gente não chega a um resultado. Então, foi dividido em 5 regiões indicadas por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tá aqui a figura, né? Esse retângulo, que tem área ABCD de 4.800 centímetros quadrados, ele foi dividido nessas 5 figuras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bem? Então, tem 4 triângulos e um quadrilátero aqui no meio, tá? Vamos ver o que mais eu tenho de informação. Sabe-se que as regiões 1, 2, 3 e 4 são congruentes. Então, olha, esses triângulos aqui, eles são congruentes. Então, o que eu posso afirmar com essa dica agora? Que os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, os lados correspondentes têm a mesma medida também, tá bom? Então, ó, esse lado aqui, ele vai ser igual a esse aqui, que vai ser igual a esse aqui, que vai ser igual a esse aqui. Esse lado aqui, ele vai ser igual, tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, vai ter a mesma medida desse. Tá bom? E os ângulos também, ó. Ângulo de 90 graus entre os lados 1 e 2. Aqui entre o lado 1 e a hipotenusa, 1 e hipotenusa. Eu vou ter um ângulo, que também vai ser comum a todos eles, entre o lado 1 e a hipotenusa. Então, entre o lado 1 e a hipotenusa. E depois também eu tenho esse outro ângulo, que eu vou chamar de 2. Também vai ser igual para todos, tá bom? Eles são congruentes, então, todos os lados e todos os ângulos. Beleza? Beleza. Os pontos E, F, G, H são pontos médios dos lados do painel. Então, aqui o lado AB, ele foi dividido aqui pelo ponto E em 2 partes. Então, esse lado aqui, AE, é igual a esse lado aqui, EB, tá?
Até foi por isso que eu marquei que esse lado tem a mesma medida desse. Porque vocês poderiam falar para mim, professora, como que você sabe que os lados que são correspondentes é o EB com AE e não é o EB com, por exemplo, AH? Por conta dessa próxima informação, tá? Que esse daqui, E, F, G e H, são os pontos médios. Então, a gente sabe que divide o lado em duas partes iguais. Tá bem? Então, continuando. Se o lado AB desse painel mede 80 centímetros, então, aqui, lado AB, que é esse lado aqui, mede 80 centímetros. Ótimo, tá em centímetros, já ajuda a gente. Então, mede 80 centímetros. Eu quero saber o perímetro da região 5. Então, eu quero saber o perímetro. O que é o perímetro? É o contorno dessa figura aqui do meio. Tá bem? Que é um quadrilátero EFGH. Então, vamos lá. O que a gente sabe até agora? A gente sabe a área e sabe a medida de um dos lados. Através dessa informação, eu consigo encontrar a medida do outro lado. Como isso? Ó, a gente sabe que área. Como que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura, ou lado vezes o outro lado, tá? Então, vou colocar aqui, a área do ABCD é base vezes altura, tá? Isso é igual a 4.800. Só que eu já tenho a informação de um dos lados, que eu posso falar aqui que é a nossa base, que é 80. Então, eu coloco aqui que 80 vezes H é igual a 4.800. Agora, dividindo por 80 dos dois lados, fica H igual a 4.800 dividido por 80. Certo? Fazendo essa continha, vai dar 60. A gente pode simplificar aqui ainda, né? Esse com esse. Um zero em cima, um zero embaixo. E ficar 480 dividido por 8. Só para confirmar para vocês, ó. Vou fazer aqui no cantinho. 480 dividido por 8. 48 dividido por 8, na tabuada do 8 ele aparece lá no 6. 6 vezes 8, né? Porque 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Então, 6 vezes 8, 48. Sobrou um zero ali que eu não usei. Opa! Temos 60, tá? 60 vezes 8 igual a 480. Então, sabemos o quê? Prestem atenção aqui que já temos muita informação só com isso aqui. Por quê? AB mede 80. E agora nós temos que a altura, então, AD mede 60. Gente, se AB mede 80, AE e EB, que eles dividem esse lado ao meio, eles vão medir 40. Então, aqui vai ser 40 e aqui vai ser 40. 40 mais 40, 80. Porque E, F, G e H são pontos médios, eles dividem os lados, que eles estão em duas partes iguais. Então, aqui vai ser 30 e 30. E por que essa informação é importante? Eu preciso encontrar essa medida aqui. Por quê? Como eu quero o perímetro, eu preciso achar apenas essa medida. E por que eu não preciso fazer isso de todos os triângulos? Porque eles são congruentes. Então, se eu encontrar essa medida da hipotenusa, essa medida em verde aqui, ela é hipotenusa. Por que ela é hipotenusa? Porque ela está de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu encontrar essa medida de um dos triângulos, é só eu multiplicar por 4, tá? Porque ela vai ser a mesma medida nos outros, que eu tenho o perímetro desse quadrilátero, tá bem? Então, eu vou fazer aqui um esboço desse triângulo ali de dentro, para a gente calcular. Então, tem um ângulo de 90 graus aqui. Aí, mede 40 centímetros. E o AD não, né? Eu vou pegar só aqui. O AH mede 30 centímetros. Como que eu encontro essa medida aqui? Pelo teorema de Pitágoras, né? Uma vez vocês falaram assim, professora, mas é muito difícil a gente identificar qual estratégia a gente vai usar em cada exercício, né? A gente até sabe, a regra de 3, teorema de Pitágoras, resolver a equação.
Mas na hora que a gente bate o olho no exercício, a gente fica um pouco perdido sem saber qual estratégia usar. Então, a minha dica aqui é, se tem triângulo, retângulo, provavelmente você vai conseguir encaixar o Teorema de Pitágoras ali para te ajudar, tá? Então, nesse exercício, desde o começo já dava para a gente saber que ia usar Pitágoras em algum momento, tá bem? Mesmo não sendo logo de cara, a gente vai usar ele agora. Como você tem triângulo, retângulo ali, Pitágoras que ajuda a sair, tá bom? Então, agora, eu vou usar o Teorema de Pitágoras para calcular essa medida aqui, HE, que é a nossa hipotenusa, tá? De frente para o ângulo de 90 graus, tá? Eu vou chamar essa medida aqui, só para não precisar ficar colocando HE, vou chamar de X, tá? Então, vai ser Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente só precisa enxergar, encontrar a hipotenusa. Encontrou a hipotenusa, não tem mais erro, tá? A hipotenusa aqui é o nosso x, então vai ficar x ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Isso dá 900. E 40 ao quadrado é 40 vezes 40, dá 1.600. Então, temos que x ao quadrado é igual a 1.600 mais 900 a 2.500. Então, x vai ser igual a raiz de 2.500, tá? Ah, professora, mas você explicou que quando você tira a raiz assim na equação, é mais ou menos, não seria mais ou menos raiz de 2.500? Sim, seria mais ou menos. Mas como a gente está falando de medida de lado, a gente vai considerar só o positivo. Não tem como medida de um lado de um triângulo ou de qualquer figura ser um número negativo, tá bom? Então, aqui a gente considera só o positivo, certo? E daí, raiz de 2.500 é igual a 50. Então, eu tenho x igual a 50 centímetros. Está tudo em centímetros, então facilita para a gente. Resolvi o exercício? Não, não é isso que está pedindo, né? Aqui a gente encontrou a medida do lado. Mas para resolver o exercício, a gente precisa calcular, ó, cadê? O perímetro da região 5. Mas tá bom, agora ficou fácil, a gente já tem essa medida. O perímetro, ele é a soma dos lados, tá? De uma figura. Então, como os 4 lados dessa figura têm a mesma medida, porque os 4 triângulos que têm a hipotenusa nesse lado, eles são congruentes, então é só pegar esse 50 e multiplicar por 4, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, o perímetro a gente usa essa nomenclatura, 2P. 2P é igual ao perímetro de uma figura. Ah, professor, por que não usa só o P? Se usar só o P, é o semiperímetro, é metade do perímetro. Então, esse 2 aqui acompanha o valor do perímetro, tá? Não precisa passar multiplicando, dividindo, fazer nada. Ele é da descrição do perímetro. Então, perímetro é igual. Eu vou fazer 4 vezes 50, que seria 50, mais 50, mais 50, mais 50. Então, 4 vezes 50. Então, o perímetro da figura 5, né? Vou colocar aqui o perímetro de 5. Perímetro de 5 é igual a 4 vezes 50 dá 200. 50, 50, 100. Mais 100, 200. 200 centímetros. Estava tudo em centímetros, então o perímetro vai ser em centímetros também. Tem alternativa com 200 centímetros? Tem alternativa D. Então, a nossa resposta desse exercício seria a letra D. Beleza?